A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Parte 3. 2.3. O perigo de se profanar a igreja. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar este corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, que não se arrependeu e continuava sua vida indiferente ao ocorrido. O apóstolo diz que entregaria esta pessoa ao domínio de Satanás para que a sua carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Essa revelação mostra que, fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar as bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer sérias consequências. Quem dá vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizemos, então, a nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. O pastor Marcos Santana, no livro Aperfeiçoamento Cristão, editora Betel, 2018, páginas 51 a 58, escreveu sobre a disciplina e o processo educacional de Deus. Abre aspas. A igreja e a disciplina. Foi o próprio Jesus quem primeiro tratou sobre a igreja lidar com a aplicação da disciplina. Mateus 18, versículos 15 ao 19. Há casos de membros da igreja que são disciplinados diretamente por Deus. Porém, também é bíblica a autoridade da igreja para aplicar a disciplina. Infelizmente, vivemos num tempo de muito individualismo e insubordinação. Além disso, em muitas igrejas locais não se exerce mais a autoridade concedida por Deus para aplicar a disciplina. Evidentemente, devemos, como igreja, agir tendo em mente os princípios bíblicos que norteiam o uso da disciplina, evitando assim tanto a negligência como o abuso. Fecha aspas. No capítulo 2, nós aprendemos que perseguir a igreja é perseguir a Cristo e Ele a defenderá contra tudo e todos. Capítulo 3. Membro da igreja, sob liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Atos 6,4. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e fazia saber que estava orando por ela. Filipenses 1,4. 3.1. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate que Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. Colossenses 4,12. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitórias abundantes. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que os pastores velam pelas almas que lhe foram confiadas. Velar é estar sempre atento, a fim de proteger o rebanho, como fazia um pastor de ovelhas. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja, e Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que eles realizam e principalmente com as suas orações. Russell Shedd, na obra Epístolas da Prisão, editora Vida Nova, 2005, página 284, faz um comentário sobre Colossenses 4,12, pontuando que Epáfras, além de sua dedicação e obediência a Cristo, era também um grande homem de oração.
Epáfras era um homem de fé e esperança. Não deixava de suplicar a Deus pelos crentes de Colossos, pedindo que mantivessem em pé, maduros ou perfeitos e plenamente convencidos da verdade do Evangelho, como sendo a plena vontade revelada de Deus. Não devemos esquecer a relação entre preocupação, literalmente luta, e a oração. Quem não se envolve na vida dos outros, tal como os pais se preocupam pelos filhos, pouca ansiedade sentirá. Não era o caso de Epáfras e nem de Paulo. 3.2. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministério. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. Além disso, o convívio com outros cristãos participando de suas alegrias e sofrimentos, Romanos 12:15, produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério, Efésios 4:11-12. O Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento faz um comentário sobre Romanos 12:15, abre aspas. Quando uma parte do corpo de Cristo sofre, todas as demais também sofrem, porque os cristãos são membros uns dos outros. Quando um dos membros do corpo se alegra, todos podem se alegrar. Os cristãos não podem permanecer indiferentes ao sofrimento ou alegria um dos outros, aqueles com os quais compartilham a mesma fé. 1 Coríntios 12, versículo 25-26. Fecha aspas. 3.3. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. No Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés, Números 11:28, e depois se tornou seu sucessor. Vemos também o exemplo de Eliseu, que serviu ao profeta Elias, segundo Reis 3:11, sucedendo posteriormente. Paulo chama Timóteo, que foi o seu discípulo e por quem tinha grande apreço, chamando-o de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e cuidados pastorais de Paulo. 1 Timóteo 1, versículo 2. Em sua epístola a Tito, em termos de coletividade, o apóstolo Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudem as menos experientes. Tito, capítulo 2, versículo 3. O Novo Comentário Bíblico sobre o Novo Testamento faz a seguinte reflexão sobre 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Abre aspas. Timóteo foi um jovem cristão de Listra, que viajou e atuou junto com Paulo durante a segunda e terceira viagem missionárias. Atos 16, 2-3. Verdadeiro filho se refere ao filho legítimo, que possuía todos os direitos e privilégios como um membro da família. Paulo queria ali mostrar que aceitava totalmente Timóteo como cristão e também como um filho na fé. No capítulo 3, nós aprendemos que o convívio com outros cristãos produz conhecimento e crescimento espiritual tanto no serviço como no ministério. Conclusão: faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão, como corpo de Cristo, cuidando um dos outros conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando assim o cumprimento da missão dada à Igreja e o aumento do corpo para a sua edificação em amor e também para a glória de Deus. Amém.